Atenção, o evento já vai começar. Senhoras e senhores, novamente bem-vindos à RA SIC Caxias. A edição de hoje é alusiva aos 30 anos do SSI Saúde. Com a temática Somos Cuidado, a saúde transformada por líderes que inspiram, damos boas-vindas ao Daniel Martinelli, que é vice-presidente executivo da Randon Corp e CEO da Rendes. Senhoras e senhores, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial ao presidente do Conselho de Administração da Randon Corp, também diretor-presidente do SSI Saúde, e também ex-presidente aqui da casa, Davi Randon, a gerente-geral do SSI Saúde, a Alessandra Dalzotto Gomes, ao vice-presidente executivo da Randon Corp, que também é nosso palestrante do dia de hoje, Daniel Martinelli, prefeito municipal de Caxias do Sul, Adilaude Domênico, vereadora Marisol Santos, hoje representando a Câmara de Vereadores, Daniel Randon, presidente do Transforma RS, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que fez a escolha de estar aqui conosco esse final de manhã de hoje. É com grande satisfação que nós recebemos hoje a todos nessa nossa RA especial, e que nós celebramos a trajetória, que é motivo de muito orgulho para a nossa Caxias do Sul, os 30 anos do SSI Saúde. A história do Sistema de Saúde Integral começou lá em 1995, fruto da visão e da sensibilidade do empresário Raul Randon, que acreditava que o cuidado para com as pessoas é essencial para o sucesso de qualquer organização. Desde então, o SSI Saúde tem sido sinônimo de tranquilidade, de segurança e de bem-estar para milhares de colaboradores da Randon Corp e das suas famílias. As empresas, como as nossas casas, são os lugares mais seguros para se estar. O ambiente de trabalho é composto de proteção e de cuidado para os trabalhadores e também para todas as suas famílias. Ao longo de 3 décadas, cuidar de pessoas não foi apenas um valor declarado. Foi a essência do sistema de saúde integral. Escutar com empatia. Agir com responsabilidade e promover conexões humanas reais não são apenas princípios. São práticas que, dia após dia, moldaram a cultura e o propósito do SSI. Chegar a esta marca de 30 anos é prova de que colocar
o cuidado no centro das decisões, não é apenas possível, mas é o caminho mais sustentável para construir empresas e comunidades saudáveis. Para enriquecer essa celebração, nós temos a honra de receber hoje o Daniel Eli, que é vice-presidente executivo da Randon Corp, um profissional com uma trajetória admirável em inovação, em transformação organizacional e em desenvolvimento humano. O Daniel também é cofundador de importantes iniciativas, como é o caso do Instituto Hélice de Inovação, o Unitea do Autismo, além de ser autor do livro Um Líder em Transformação. A sua palestra, intitulada Somos Cuidado, a saúde transformada por líderes que inspiram, fará com que todos nós façamos uma reflexão sobre a humanização como estratégia de transformação, tocando em temas urgentes, como saúde mental, bem-estar corporativo, tendências globais e o papel da liderança no cuidado. Tenho certeza, Daniel, que nós sairemos daqui inspirados a reforçar nas nossas empresas e nas nossas vidas a ideia que cuidar também é liderar. Parabenizo mais uma vez toda a equipe do SSI Saúde por esses 30 anos de compromisso e de excelência. Que venham tantos mais e muito mais realizações. E também é importante registrar, no próximo sábado, lá no ginásio do SESI, a Festa Nacional da Uva vai conhecer o novo trio de soberanas. A escolha da rainha e das princesas da festa é com certeza o pontapé inicial da maior festa comunitária do país. Fica aqui um agradecimento muito especial às soberanas da edição de 2024, a Lisandra, a Eduarda e a Letícia, pelo comprometimento que tiveram com a festa e com a nossa cidade de Caxias do Sul. E também fica aqui um convite a todos nós, que na medida do possível possamos nos engajar, prestigiar não só a escolha, mas a festa como um todo. A festa da uva é a festa da nossa cidade, do nosso movimento empresarial, e a participação e a dedicação de cada um de nós, com certeza, vai engrandecer a festa. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Convidamos a todos que participem dos próximos eventos da SIC Caxias. No próximo dia 21 de agosto, às 7h45, aqui no restaurante Sica, o Conselho da Empresária da entidade promove mais uma edição do Café com Informação, com um tema essencial para o ambiente corporativo, além de burnout e NR1, produtividade e saúde mental. É possível? A palestra será conduzida por Márcia Tolotti, especialista em saúde mental corporativa, psicóloga, empreendedora e escritora. E terá participação especial da Rosemaria Araldi Rodrigues Pistorello, diretora executiva da Ravi Saúde Corporativa. As inscrições são diretamente no nosso site até dia 20. Vem aí também, para quem tem acompanhado, o Let's Marketing 2025. Este ano, ele vai reunir mais de 900 profissionais, empresários e estudantes em uma tarde de imersão completa, conteúdo de alto impacto e networking de verdade. Com o tema As Regras do Jogo Mudaram, a edição deste ano promete surpreender. Confiram o vídeo do evento. O maior evento de marketing de Caxias do Sul está de volta, com mais de 20 palestrantes: Rafael Kiso, Galileu Nogueira, Lucas Lerman, Lucas Renault, Beatriz Guarese, Tiandra Santos e muito mais. A regra do jogo mudou. O marketing chegou ao próximo nível. Acesse o site e garanta o seu ingresso. Dia 10 de setembro, na SIC Caxias. Olhe para o futuro e vem pro Let's Marketing 2025. Realização: SIC Caxias, Media Partner, Grupo RBS. E fica o convite também para você eternizar seu nome no monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Uma homenagem grandiosa que será construída na Praça da Estação, em nosso município. Sob o tema de Raízes Fortes a Horizontes Infinitos,
O monumento valoriza o legado de coragem, trabalho e fé dos nossos antepassados. E agora é a sua vez de honrar essa história. Participe. Sua empresa, sua história e sua família merecem estar presentes neste capítulo que celebra a força das nossas origens. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner. Grupo RBS. Esses são os últimos dias para te ter o teu nome, o nome da sua empresa no monumento. E aproveitamos também para compartilhar que na próxima sexta-feira acontecerá o ato simbólico de construção do monumento em homenagem aos 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul, junto à Praça da Estação. Este marco será histórico para Caxias, pois simboliza o início das obras de um monumento que preservará a nossa memória e a nossa cultura. Senhoras e senhores, a edição de hoje marca os 30 anos do SSI Saúde. A história do SSI Saúde começou em 1995, com a visão do Sr. Raul Randon e sua crença de que o cuidado com as pessoas é essencial para o sucesso de uma organização. O SSI Saúde nasceu para oferecer mais tranquilidade, segurança e bem-estar aos funcionários e suas famílias. Ao longo do tempo, cuidar das pessoas sempre foi a essência. Seguem fortes nesse propósito, escutar com empatia, agir com responsabilidade e promover conexões humanas reais. Há 30 anos, colocam o cuidado no centro de tudo que fazem. Confiram o vídeo alusivo aos 30 anos do SSI Saúde. O tempo não para de passar. Mas o que realmente importa, o cuidado, permanece. Há 30 anos, escolhemos estar aqui, no agora, no presente. Porque cuidar do amanhã começa no hoje. Inovação, tecnologia são essenciais. Mas essencial mesmo é gente, é vida, é presença. E o que é essencial para a gente é estar presente no que é vivido hoje. Na nossa história, cuidar do futuro é ser presente. Para a entrega de placa, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro, e para receber essa homenagem e realizar sua saudação, convidamos ao palco o presidente do Conselho de Administração da Randon Corp, diretor-presidente do SSI Saúde e ex-presidente da SIC Caxias, Davi Abramo Randon. Dá licença. Eu queria convidar 3 pessoas que são importantes. A Alexandra, a Rose Beni e a Roseli, minha irmã, para virem aqui no palco. Por favor. São as que cuidam mais do SSI do que eu. Bem, bom dia a todos. Obrigado aí pela atenção aí. Eu queria rapidamente, assim, primeiro saudar o nosso prefeito. Obrigado. Nossa querida Maristela também. Marisol, desculpa. Marisol, obrigado por estarem aqui participando desse evento. O que eu queria dizer, assim, o SSI, na verdade, ele espelha os valores que o nosso presidente fundador tinha na sua mente e tudo que ele fez e realizou. Nós temos um dos princípios, homem valorizado.
E esse princípio é um princípio, muitos anos que a gente pratica, pela própria história dos dois irmãos que iniciaram a Randon. E eu acho que esse é o legado que nos deixou. E o SSI não é nada menos do que esses valores do nosso presidente fundador. E eu acho que esse é o cuidado que ele sempre teve com as pessoas dentro das nossas organizações, dentro das empresas, desde os anos 60, e ele sempre se preocupava muito com todos, não só com a gestão, mas principalmente a pessoa que estava lá dentro da empresa, desde a pessoa a mais humilde, mais simples pessoa, até o diretor dentro da empresa. E eu acho que isso, com os passar dos anos, ele viu a necessidade também que a gente montasse um plano. Aqui eu precisaria 1 hora para contar a história, né? Porque a gente participou como família, como na época eu era executivo, como diretor. Então a gente via assim a ansiedade dele de ter alguma coisa melhor do que tinha o mercado na época, né? Não particularizando que o que tinha no mercado não era bom. O mercado era para todos, mas para dentro das nossas unidades, o que ele gostaria de ter era muito mais do que os planos ofereciam. Então, por isso que houve aquela ansiedade dele poder montar um plano de saúde. E esse plano de saúde, na verdade, não é só... Eu estava comentando há pouco na sala da presidência. Ele não é um plano só que a pessoa que está precisando de alguma coisa e vai e acompanha. Ele é um plano que a gente tem um trabalho muito grande, principalmente de que, desde o início que a pessoa entra na empresa, de ter um cuidado assim preventivo. Então, todos os exames, o cuidado dessa pessoa para ver se ela precisa de algum atendimento extra, uma coisa mais específica, para dar tranquilidade para essa pessoa que, quando ela está dentro da empresa, ela está sabendo que está sendo cuidada no outro lado. Então, esse é o pensamento que ele tinha, e nós tentamos, desde aquela época, desde quando iniciou esse projeto, juntamente com várias empresas, mas algumas saíram. Ainda nós temos a Triques, que participa desse grupo, né? Do SSI, e que a gente se sente muito feliz de todo o trabalho que nós fizemos perante a nós, não só para as pessoas que estão na empresa, mas com também os hospitais, com todos os laboratórios. Então, é um trabalho muito grande nesse aspecto, coordenada no início pela Rosemary, que ficou muitos anos, aí quase 30 anos, né? A Rosemary, desde o início, sabe muito sobre, mais do que qualquer pessoa, acho que a nível de Brasil, sobre o assunto de plano de saúde, como agora a Alexandra, né, que há 15 anos está conosco também, já vem de plano de saúde. Então nós gostamos. E a Roseli, minha irmã, como médica, sempre teve o cuidado da pesquisa, de ver quem são os médicos, de acompanhamento, tipo quase que uma auditoria, mas na prestação de acompanhamento dessas pessoas. Então, eu diria assim, gente, isso aí nós queremos, assim, de coração, agradecer a presidência aqui da SIC, né, e seus vices e toda a diretoria, e pelo carinho de vocês de a gente poder fazer hoje, esse momento especial, falar sobre um pouco o plano de saúde e seus 30 anos. E agradecer um especial para minha mãe, né, que está aí, que ela sempre acompanhou e sempre nos ajudou bastante, nos orientando algumas coisas quando se precisava, né? Então, mãe, obrigado por estar aqui, acompanhando meus irmãos, a Roseli, o Alexandre, a Maurien e o Sérgio. Então, obrigado por estarem aqui, participando, e agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ao final da palestra, então, teremos um painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR disponível nos telões ou em sua mesa. E para falar da visão contemporânea e inspiradora sobre a importância da liderança transformadora e a gestão inovadora no contexto da saúde, convidamos ao palco da RA-SIC Caxias, Daniel Martim Elim. Bem-vindo. Bom dia, quase já boa tarde, né? Mas vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui a quem me convidou a estar aqui, que foi a Roseli Randon, a Rose, o Davi, pelo SSI.
Para mim é um motivo de muito orgulho poder estar aqui palestrando nesse dia tão especial para o SSI, e depois do qual vou mostrar que eu fiz parte também um pouco dessa jornada, mas também queria agradecer a toda a família Randon, né, a dona Nilva aqui, por ter me acolhido, a minha família. Já são 20 anos de Caxias do Sul que nós estamos aqui, já me sinto um alemão gringo, né, já incorporado aqui. Aos meus colegas da Randon Corp, comitê executivo, amigos. E o que eu vou falar hoje, gente, é um assunto que eu já venho trabalhando bastante ele nos últimos tempos. E quando a Rose me convidou, a Rose, eu disse, poxa, como é que eu vou falar de saúde? E eu decidi falar de saúde sobre a perspectiva da liderança, né? E é essa a amarração que eu vou fazer, e convido vocês para entender o quanto a gente pode realmente impactar as nossas organizações a partir do cuidado com a nossa liderança. Só passar rapidamente aqui para vocês conhecerem um pouco dos meus dados, já fui apresentado, mas eu tive a oportunidade de estar aqui de 2015, né, Davi, a 2022, na diretoria do SSI, aprendendo o que era autogestão, né, Rose, sabendo, eu já tinha tido alguma experiência antes, mas o que eu enxerguei no SSI foi uma construção diferenciada, excepcional. A Rose sabe o quanto eu tenho um carinho especial, e isso tem a ver, como foi dito aqui, com os valores da própria família Randon, né, que estão transferidos aí no nosso SSI. Aí depois eu fiquei um tempo, daí o Davi voltou, aí eu fiquei junto com o Davi, mas a gente passou nesse período, né, Davi, um momento bastante legal dentro do SSI, que foi pensar o amanhã do SSI, e essa construção dos 30 anos, e quem sabe outros anos, muitos aí pela frente. Gente, eu me propus hoje, eu estava olhando a pauta das últimas reuniões, almoço, eu disse assim, ó, vou começar dizendo o que eu não vou falar, até para vocês poderem ter uma boa digestão, poderem ter um bom almoço. Eu não vou falar de macroeconomia, não vou falar de geopolítica, não vou falar desses assuntos que estão nas manchetes, apesar de serem assuntos extremamente relevantes que a gente vem discutindo aqui na SIC. Eu ainda acredito fielmente que tudo isso, em algum momento, passa. Todas as crises passam, todas essas situações passam, mas tem uma coisa que não passa e que nós aqui nessa sala, aqui, né, nesse restaurante, temos total protagonismo, que é cuidar das nossas pessoas, a sustentabilidade das nossas organizações através das nossas pessoas. Crises vão, crises vêm, passam, né? Então vamos ver como é que a gente poderia trabalhar isso. Eu decidi, alguns de vocês já me conhecem bastante, eu venho falando muito sobre esse tema, eu decidi fazer aqui essa apresentação em 6 tópicos. E eu não posso deixar de começar a falar primeiro do contexto de mundo. Tem alguma coisa acontecendo que vocês ouvem em todas as palestras, mas eu quero trazer de uma forma um pouquinho diferente essa visão, que nos remete a um posicionamento diferente enquanto líderes empresariais, enquanto donos das nossas empresas. Muitos de vocês são empreendedores, né, lideram as suas próprias empresas. Depois eu quero falar sim sobre saúde, porque dentro desse contexto todas as áreas estão sendo impactadas e não podia ser diferente. A área de saúde está sendo muito impactada, o item 2. E como essas mudanças impactam numa loja de pensamento e de reorganização da nossa liderança, não só dentro das nossas organizações, mas dentro de Caxias do Sul, dentro da Serra Gaúcha. E aí, no final, eu vou entrar um pouco no tema que eu gosto muito, que é falar o que está diferenciando esse líder de um gestor, como a gente foi acostumado, foi treinado aí na nossa escola tradicional. Deixa eu começar pelo contexto. Algumas pessoas me perguntam, Daniel, a gente não teve que sempre mudar, transformar as nossas organizações? E eu sempre digo que sim, mas tem uma coisa que mudou nos últimos tempos. Os problemas que nós tínhamos para resolver, eles ficavam muito dentro desses dois escopos aqui, né? Eram problemas mais óbvios nas últimas décadas, ou complicados, prefeito Adiló, mas não eram problemas que exigiam de nós uma orquestração diferente. Então eu vou mostrar que a gente podia resolver de uma forma esses problemas. Só que o negócio começou a avançar e começou a ficar complexo. E o que a gente tem percebido nas nossas organizações, e eu vou trazer alguns exemplos depois, da própria Randon Corp e outras entidades, é que para resolver problemas complexos,
exige uma orquestração diferente. Só que não parou no complexo. Se tivesse, Marisol, parado no complexo, eu estava feliz. O problema é que hoje a gente também enxerga dentro desse contexto problemas mais num âmbito caótico. Eu vou dar um exemplo de caótico para todos vocês entenderem. Quando nós nos deparamos com a Covid, em 2020, né? Isso era um problema caótico, ninguém sabia como resolver, ninguém sabia como orquestrar a solução, se nós tínhamos que ir para dentro de casa, que tipo de protocolo, etc. É muito diferente resolver um problema caótico. E eu me lembro na época, o Bizzi vai me ajudar aqui, junto com o CIMEX, a gente teve que definir protocolos de como fazer, quando parar as nossas empresas e correr atrás de respiradores naquele momento, ou seja, envolveu o poder público, envolveu a iniciativa privada, envolveu a sociedade civil organizada, envolveu a academia, e só assim a gente conseguiu passar. Mas se vocês acham que está o suficiente, a gente ainda tem um quinto tipo de contexto hoje, que são contextos totalmente desordenados. O que é o desordenado? A gente não viveu ainda. E aí a gente tem que viver para depois saber o que fazer nesses ambientes. Como é que isso se relaciona, gente, com as áreas, as diferentes áreas que a gente tem, no trabalho, finanças, saúde? Isso está em todas as áreas. Isso não é privilégio da indústria, isso não é privilégio de serviços, isso está na área da educação, que está passando por uma transformação, né, está virando de ponta cabeça, está passando pela área de finanças, na qual eu tenho, nesse momento, a oportunidade de liderar a Hands dentro da Randon Corp. O que nós estamos vivendo nessa área de serviços, soluções financeiras, é algo extremamente diferente do que nós vivemos nos últimos anos e nas últimas décadas. Nanotecnologia, biotecnologia, né, e assim vai. Esse slide eu usei, se alguns de vocês vão lembrar, faz 4 ou 5 anos eu usei lá na FSG numa palestra, e eu peguei o mesmo, Marisol, porque continua numa transformação acelerada em todos os níveis. Querem ver na saúde? Eu não sou especialista, eu vi que estão aqui os nossos representantes dos planos de saúde da cidade, o SSI, mas eu só listo aqui alguns itens na saúde que mudam o cenário de saúde completamente para um cenário mais caótico e desordenado ali na frente. A gente tem a biotecnologia entrando rapidamente dentro da área de saúde, com terapias avançadas, como o CRISPR, né, que acho que muitos de vocês conhecem. A gente tem o custo do genoma, que até 2015 custava $4 mil. Hoje, esse ano, já se estima que tu consegue fazer um mapeamento de genoma completo a $50. Ou seja, mais um pouco é o preço de uma pizza. O preço de uma pizza, tu vai poder fazer um genoma completo, e ao ter um genoma completo, quem trabalha com medicina preventiva, né, Roseli, muda toda a forma e abordagem que a gente vai ter na medicina. A medicina ela passa a ser mais preditiva e personalizada, isso vai falar aqui. Os IA já entraram nos diagnósticos, hoje tu consegue prever, antecipar câncer de mama e outros cânceres com o uso de inteligência artificial. Planos de saúde se tornarão plataformas de prevenção. O pessoal do SSI sempre me dizia isso, né? A Rose tinha muito essa visão, junto com a turma lá. Nós temos que deixar ser um plano reativo, um plano para ser um plano preventivo, para nos anteciparmos. E isso está acontecendo nesse exato momento. E esse termo que eu gostei muito, que eu ouvi esses tempos, hospital sem parede. Tudo isso vai levar para um outro conceito, onde a gente vai estar menos no hospital, vamos estar cuidando mais preventivamente a nossa saúde dentro de casa, não precisando estar fora. Olha, Adiló, como para o poder público isso pode significar uma transformação extraordinária em relação à nossa política de saúde. E isso vai gerando novos desafios também. Muda o papel das nossas empresas empregadores, muda o papel do SSI. Sairemos de um modelo, como eu falei, reativo, caro e hospitalocêntrico, para um novo modelo preventivo, digital, personalizado e dentro de uma economia de longevidade. Parei por aqui, eu só peguei a saúde, isso daria para fazer em todos os outros campos essa transformação. Então, a gente sai de problemas óbvios e complicados para um mundo muito mais complexo, caótico e desordenado em todos os segmentos. E o que está por trás disso tudo, gente, e aqui eu não podia deixar de falar. Esse é outro slide que me acompanha, quem já me acompanha aqui já há 6 ou 7 anos, e eu sempre uso ele, porque a gente ainda precisa entender essa lógica de pensamento para trabalhar nesses contextos, que é uma lógica de abundância. E se vocês repararem aqui, as setas elas não têm convergência.
Quando tu aprende a trabalhar, e a gente cresceu muito trabalhando na lógica da escassez, a minha empresa tem que ser melhor do que a outra, a minha região, a minha cidade tem que ser melhor do que a outra, a gente não joga esse novo jogo. Para jogar esse novo jogo, a gente precisa trabalhar numa lógica de cooperação, de colaboração, em níveis jamais visitados por todos nós aqui nessa reunião almoço. Por outro lado, elas vão coexistir por muito tempo. Então, existe aqui uma necessidade de ambidestria da liderança. Eu tenho que saber fazer as duas coisas. Querem ver como é que isso impacta esse cenário na mudança de pensamento de nós como líderes? Agora eu estou fazendo a provocação para essa reunião almoço. O que isso traz de novo para nós? Eu vou pegar 4 vertentes aqui rapidinho. Enquanto a gente trabalha em contextos de problemas óbvios a complicados, gente, eu ainda consigo enxergar uma relação causa e efeito para resolver o problema. Faz sentido isso para vocês? Eu consigo, com uma regra de bolo, uma receita de bolo, melhores práticas, resolver. Quanto mais eu vou chegando para perto do complexo, já quase eu não consigo ver relação de causa e efeito. E se eu vier aqui para cá, já não consigo. Outro exemplo. A melhor estratégia para usar nesses contextos. Óbvio, a gente aprendeu, vamos trabalhar com as melhores práticas, vamos experimentar, observar. Quando tu vem para esse campo aqui, a gente já está falando, a gente vai ter que agir, sentir, responder para uma coisa que a gente nunca viveu, para depois sim, quem sabe, chegar numa melhor prática, ou chegar num modelo que a gente possa replicar ou repetir. Outro exemplo, a forma de resolver problemas. Aqui eu ainda conseguia resolver quase que de forma individual. Um bom engenheiro resolvia muitos problemas. A Covid não é resolvida individualmente. Ela vem aqui para esse outro lado, que existe uma orquestração, exige uma colaboração de diferentes entidades, de diferentes inteligências para a gente resolver. E último exemplo, só para não fugir do slide anterior, é essa lógica de pensamento. A lógica de pensamento aqui é a da abundância, é mais acelerada, em relação à lógica da escassez mais lenta. Uma pergunta recorrente que me fazem aqui é: Daniel, como é que isso impacta, então, no desenvolvimento das lideranças? Eu tentei montar um slide para mostrar isso, e eu estou falando de mim mesmo, Daniel Eli, que estou passando por isso nos últimos anos, né? A gente foi muito preparado para sermos bons gestores dentro das nossas empresas. Talvez nem todos concordem comigo, mas eu, nas minhas 3 décadas de formação como líder, como executivo, eu fui muito bem preparado, desenvolvido em todos os lugares que eu estive para resolver problemas onde existia uma relação de causa e efeito, onde eu, como um bom gestor, conseguia fazer. Nos últimos 8 anos, tudo que a Randon Corp me convidou, as entidades que eu participei me convidaram para resolver, eu não consigo mais, porque a maior parte do que vem junto nesses contextos está aqui. E aí precisa, sim, um nível de orquestração. Deixa eu só pegar o Instituto Hélice. Em 2018 ou 2019, a gente começa o Instituto Hélice em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, 4 empresas trabalhando juntas para resolver problemas comuns. Não parece óbvio isso? Isso, para mim, sempre foi a essência de Caxias do Sul, sempre foi a essência dos fundadores da Randon, da Eber, da Marco Polo, mas a gente teve que relembrar isso. Gente, por que nós vamos resolver problemas comuns de forma separada? Está aí o Felipe, né, que não me deixa mentir. A Soprano foi a Florence foi uma das empresas, a Soprano, a Marco Polo e a Randon. Hoje são mais de 30 organizações trabalhando juntas para resolver problemas comuns com startups, com outras empresas. Isso tem tudo a ver com uma lógica de orquestração, tem a ver com uma lógica de abundância. Então, gente, ser líder, e vocês são líderes nas empresas de vocês muitos aqui são líderes empresariais de alto impacto em tomadas de decisões da cidade de Caxias do Sul, da região da Serra do Sul, da região da Serra Gaúcha, é muito mais do que só ser um gestor. Tanto que eu brinco, e a frase que eu tenho usado ultimamente, é que um bom gestor está contido na liderança, mas é preciso muito mais para uma liderança. E o que eu tenho visto em Caxias do Sul, e aqui a gente é uma região muito forte, a região da Serra, nós temos muitos movimentos com muitas lideranças querendo fazer acontecer.
Tanto é que na última década que eu acompanho mais de perto, né, Bizi, olha quantas coisas a gente conseguiu evoluir. Mas a orquestração ainda entre as nossas entidades, as nossas lideranças, ela pode ser potencializada. Eu diria mais, ela deve ser potencializada. Essa é a única forma da gente continuar perpetuando, né, Celestino, outros 150 anos da nossa Caxias, da nossa Serra Gaúcha. Bom, para fechar aqui, aí vem a segunda pergunta. Tá, mas então como é que eu me transformo de um bom gestor para um verdadeiro líder? Começando por você. Aqui não existe segredo. Se você quer transformar a sua organização, se você quer transformar a sua cidade, a sua região, o seu estado, o primeiro a entender a sua transformação, que tem que entender é você mesmo, a sua própria transformação. Isso tem sido dolorido, gente. Eu falo por mim mesmo. Quando eu tive a oportunidade pela Randon Corp, lá na 2017, 2018, me deram uma licença poética, aí, o Daniel Randon, para conhecer os ecossistemas de inovação do Brasil, fora do Brasil. E eu fui lá com essa cabeça inquieta, curiosa, tentar ver. Eu comecei a ver que quem estava sendo o grande bloqueio de um processo de mudança era o próprio Daniel Eli. Que se eu não revisitasse a minha forma de ver e pensar algumas coisas, eu não conseguiria avançar. Sabe por quê? Tem uma coisa muito... Esse é outro slide que aí me acompanha, o seu Jones, aqui a turma que... Eu uso em todas as palestras quando eu tenho oportunidade. Porque eu venho dizendo que dentro das organizações, mas isso aqui não sou só eu que digo, né? O Clayton Christensen, que escreveu o Dilema da Inovação, ele disse: a inovação disruptiva raramente vem do status quo, vem de dentro da tua própria organização. E ele dizia isso, aqui é uma interpretação minha, porque existe um sistema imunológico dentro das nossas organizações, que é uma coisa muito boa, que nos trouxe até hoje, mas que quando vê uma coisa muito diferente, Marisol, ele tenta expulsar. Então eu pergunto para você, sistema imunológico, médicos aqui, é uma coisa boa ou ruim para a nossa vida? Alguém tem dúvida que é boa? Nós só estamos vivos por causa do nosso sistema imunológico. As nossas organizações só são o que são por causa do sistema imunológico. Agora tem um triquezinho aqui. O que mais nós precisamos hoje é treinar o nosso sistema imunológico, que nem tudo que é muito diferente do que a gente sempre fez é uma ameaça. Não tem que mandar o exército para matar tudo que é diferente, porque aquilo que é muito diferente também pode ser uma grande oportunidade. Em sistemas caóticos, desordenados, complexos, as grandes oportunidades estão no que está diferente. Só que se a gente não treinar o sistema imunológico, ele vai lá e manda o exército para atacar. No poder público não funciona assim, né, Diló, Marisol? Né, tudo que é diferente. Então, nós temos que treinar o sistema imunológico. Aí vem a pergunta matadora. Quem é o sistema imunológico? Quem é o sistema imunológico? As organizações, elas não existem, gente, elas são um ente, é um CNPJ. São as pessoas que estão dentro, somos nós as lideranças. Quando a minha equipe lá dentro da Randon Corp, da Hands, chega para mim e diz assim: pô, Daniel, estamos com uma ideia super bacana aqui, uma coisa que vai mudar o mundo aqui em termos de soluções financeiras. Eu olho para a minha equipe e disse: isso aqui não vai dar certo. Quem é que está sendo o sistema imunológico nesse exato momento? O Daniel. O Daniel Eli, dona Nilva, está sendo o sistema imunológico. Eu estou indo contra esse novo. Eu não estou nem ouvindo esse novo. Então, esse é o grande ponto. Por isso que eu estou frisando que a transformação ela começa por nós. E aí, gente, eu tive que trazer essa figura, tá nos cinemas, né? O filme aí do Super-Homem. Mas eu passei minha infância inteira, né? Não tinha Marvel e tudo, né? E eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês, né? A gente vive um contexto que não tem mais como ser super-homem e super-mulher dentro das nossas organizações. Se você é o dono da organização, você querer fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho, sem se conectar com outras empresas, startups, a gente vai pagar um preço por isso. E aí tem um filme em cartaz que para mim faz muito mais sentido. Alguém já assistiu aqui? Quem gosta aqui de... Agora vamos brincar um pouco de heróis aqui. O Quarteto Fantástico. Por que eu acredito nisso e eu quero fazer essa comparação?
A competência de liderança, gente, ela tem que estar muito mais no coletivo do que no individual. Deixa eu fazer uma brincadeira, já que está toda a família Randon, meus colegas do Comex. Acho que eu já fiz uns 15 assessments de liderança dentro da Randon Corp. E dentro desses 15 assessments eu ainda sobrevivi, ainda estou lá, tá? Mas dentro desses 15 assessments tem uma lista de 15 competências onde se espera que o Daniel tenha grau o mais elevado possível nas 15 competências. Isso para mim é uma coisa que está descolada desse novo contexto, porque o mais importante é que lá dentro do comitê executivo da Randon Corp, o nosso time de 6 pessoas tem as 15 competências. Isso está sendo muito difícil a gente entender e a gente fica disputando ainda, ou ainda na visão da escassez, a gente quer ter as 15 competências. Significar ter as 15 competências no individual, gente, é jogar um jogo que eu me atrevo a dizer para vocês que nós não vamos ser competitivos enquanto nossas organizações e região. Agora, se a gente fizer que nem o Quarteto Fantástico, divide as competências. Vocês viram que aqui no Quarteto Fantástico até tem o robozinho, tá? Viu, Davi? Tem IA aqui, tá? A IA já é uma das... Os agentes de IA já fazem parte da nossa competência coletiva que nós temos que colocar. Eu não vi o filme, tá? Eu só vi o anterior, mas o meu filho disse que podia usar esse exemplo, mas ele representa o fim da figura do herói isolado por uma orquestração de competências. Agora eu faço a pergunta para vocês. Se o Daniel falou tudo isso e a gente não acredita nisso, e as organizações quiserem continuar insistindo no modelo do super-homem e da super-mulher, o que vai acontecer? Naqueles cenários não óbvios e complicados, eu tenho 2 opções. Primeira opção, até o super-homem vai embora. Até o super-homem não vai querer. Está ficando muito pesado até para o super-homem, né? Porque é muita complexidade, é muito caótico esse processo para te botar tudo na responsabilidade de 1 ou 2 pessoas. E se o super-homem quiser ir embora, a gente começa a pensar no item mais estratégico para a sustentabilidade das nossas organizações, que é a perpetuação. Quem vai liderar as nossas organizações daqui a 10, 15 anos? Aí vocês vão dizer, as novas gerações. Vamos dar um zoom nas novas gerações. Geração Z. Pesquisa recente, 2025, feita em todo o mundo, por mais de 50 países, 2.014 organizações, 10.796 líderes, com a geração Z. A geração Z é a que está entrando agora, está começando as posições de liderança. Minha família está aqui, meu filho Gabriel é geração Z. Está começando a fazer. O que esses caras pensam? A geração Z é mais ou menos 1,7% mais propensa que as anteriores a abrir mão de funções de liderança. A turma não está mais querendo negociar a figura do super-homem. A geração Z está querendo ir para a figura do Quarteto Fantástico, né? 1 a cada 10 gestores já nas nossas organizações já são geração Z. Então a geração Z em 15 anos estará liderando as nossas organizações. O impacto também ocorre nas demais gerações, porque mesmo os que não são geração Z e que começam a mudar a sua mentalidade, também vão querer estar em organizações que estão em transformação. Por que eu estou citando isso, gente? Vocês, nós aqui somos líderes empresariais, nós gerenciamos as nossas empresas. Esse é o tema mais estratégico. Esquece o tarifaço, esquece o Trump, esquece o... Não estou dizendo para esquecer, porque a gente tem que mitigar essas influências. Mas a gente tem que olhar para dentro de casa e entender realmente aonde a gente pode fazer a diferença. Agora, a segunda opção para a figura do super-homem é adoecer. É a criptonita, né? A criptonita era a única coisa que enfraquecia o super-homem. E eu acho que isso também está acontecendo nas organizações que não revisitarem esse seu modelo. Gente, como é que eu comecei, Daniel Eli, a compreender isso, indo para os finalmente? Quando eu comecei numa jornada pessoal, eu já contei isso para vários de vocês conhecem a jornada pessoal minha, da minha família, a ser cuidado como líder, né? O cuidar de quem cuida é muito poderoso dentro das organizações. Eu diria que as nossas lideranças, sejam elas mais senior, sejam elas intermediárias dentro das nossas organizações, estão precisando de ajuda.
estão precisando conversar sobre isso, precisam ser cuidadas. E cuidar de quem cuida é o primeiro passo de saúde, né, Roseli? Se nós não cuidar das nossas lideranças, se nós não eles não vão poder cuidar dos membros das suas equipes. E se nós não cuidar dos membros das nossas equipes, a gente vai adoecer as nossas equipes. Então, começa, por isso que eu ponho muito esse foco na liderança. Eu vou dar mais a mesma pesquisa, mais uma informação importante que essa pesquisa traz. 54% dos líderes atuais nessa pesquisa estão preocupados com o burnout. Por quê? Porque as organizações elas estão insistindo no modelo do super-homem, da super-mulher. E sozinho vai para o burnout. Outro exemplo, 40% consideram deixar cargos de liderança. Está muito pesado o cargo de liderança. E, por final, apenas 29% confiam no gestor imediato. Gente, esse é o tema mais importante e precioso, desculpem a minha insistência, que nós temos que trabalhar nas nossas organizações e quando a gente quer falar em sustentabilidade. E aí, indo para o último ponto, para os meus minutos finais, eu não queria deixar de falar desses aprendizados que eu acabei registrando num livro, que a Randon me permitiu, me deu espaço aí para escrever e conta um pouco, inclusive, os bastidores de como foi essa jornada de transformação da Randon Corp e alguns achados, né? E esses achados, eu vi que o Paulo Spagnoli está aqui, esses achados, Paulo, estão em todos os lugares por onde eu transitei nos últimos anos. Obviamente, a Randon Corp é o grande case aqui, onde eu vejo isso acontecendo todos os dias. Nós éramos, né, Daniel, empresas Randon, passamos a ser Randon Corp, hoje somos 5 verticais, a Hands é uma vertical nova, dentro das verticais são novos negócios, e isso está acontecendo de uma forma tão acelerada em todas as verticais de negócios da Randon Corp, que não dá mais para fazer sozinho, que não dá mais para construir de uma forma individual, tem que ser coletivo. Só que aí eu comecei a ver que no CIMEX, e eu tive a oportunidade de estar com o Paulo Spagnoli, o Biz, o Medeiros aqui no CIMEX, estava acontecendo o mesmo. Ou o CIMEX se reinventava, ou o CIMEX estava com os dias contados. Era isso que a gente falava nas nossas reuniões de diretoria. Porque quando caiu a contribuição obrigatória de pagar o sindicato, o associado começou a perguntar, tá, mas qual é o valor? E se eu não entregar valor, não tem SIC, não tem CIMEX, não tem nenhuma entidade. Então, nós temos que entregar valor. E isso fez um repensar. A Fierg está passando, nesse exato momento, por um processo muito parecido, liderado pelo presidente Cláudio Bier, pelo Paulo Hermann, de se desencastelar. Se a Fierg não se desencastela, se ela não se conecta a todos esses movimentos, ela não vai dar a resposta. Mas sabe onde mais eu vi isso acontecendo? Nesses dois movimentos. Tanto no Instituto Hélice, Marisol, e no Unitea. Organizações não governamentais que estão conseguindo fazer coisas que eu não conseguia ver acontecendo dentro do mundo organizacional na mesma velocidade que elas conseguem fazer. E aí, como eu sempre fui muito inquieto e curioso, a minha grande pergunta era: o que essas organizações estão fazendo que nós também poderíamos adotar esse modelo dentro das organizações? E sabe o que eu descobri? Lógica de abundância, não tentar resolver tudo sozinho, colaboração entre os diferentes parceiros, né, dessas entidades, e isso faz o que eu falei lá no início para vocês, né? E isso se transforma, gente, o que eu venho dizendo assim, ó, aqui eu estou falando um pouco dos meus aprendizados nos últimos anos, em 3 frentes de atuação para essa nova liderança, para esse líder em transformação. Primeiro, autoconsciência. Pessoal, esse ponto para mim ele é o mais importante de toda a palestra. Se nós não entendermos, todos aqui quase são líderes, certo? Formais ou informais, são líderes das suas organizações ou de entidades. Se nós não entendermos que essa mudança começa pelo Daniel Eli, começa por nós, por vocês, todo o resto é bobagem que eu estou falando aqui. Se a gente não se conectar nessa mudança, não adianta eu olhar os outros 2 pilares que tem ali. Agora, Bizi, conseguimos nos conectar. Qual é que é o próximo? Tem várias novas competências que estão sendo exigidas da liderança nesse mundo mais complexo, mais caótico e desordenado.
Querem ver uma competência que está sendo exigida da liderança e que eu não aprendi nem na faculdade, eu não aprendi nos MBAs, não aprendi no mestrado, em lugar nenhum? Você tem que inspirar e influenciar pessoas e movimentos. Puxa vida, Sérgio, eu vim da nossa escola do comando e controle. Bem na minha vez de comandar, agora alguém falou que eu tenho que inspirar e influenciar pessoas e movimentos. Mas ninguém nunca nos ensinou como se faz isso. Olha a dificuldade que a gente tem aqui. As novas gerações, tentem comandar as novas gerações. A gente vai comandar por alguns dias, talvez por algumas semanas, alguns meses. O nível de resiliência é diferente do nível de resiliência de uma geração X, de uma geração baby boomer, que a gente aprendeu no osso, né? A gente aprendeu com o comando e controle, a gente cresceu com o comando e controle, a gente fez a diferença nas nossas organizações com o comando e controle. Mas para frente não vai mais ser assim. Então, como a gente vai mudar isso radicalmente se a gente não aprendeu a fazer isso? Querem ver uma outra competência que eu descobri que tem que ter nessa nova liderança? Contar histórias. Para a gente conectar essas novas gerações, conectar todo mundo frente a um desafio comum, um objetivo comum, tu tem que conectar propósitos individuais com propósitos coletivos, Celestino. A gente não aprendeu a contar história, a gente aprendeu a contar história para os nossos filhos, mas nós temos que contar histórias dentro das organizações, a gente tem que mostrar o que está mudando. Tem muita organização aqui em Caxias do Sul, e eu conheço várias, que estão fazendo, gente, excelentes trabalhos, excelentes processos de transformação. Só que se a gente botar as empresas aqui no palco e perguntar, a gente vai achar que elas não fizeram nada. Tem que contar para as novas gerações, tem que contar para as gerações mais antigas, como o Daniel, o que está sendo feito de diferente. Isso é uma nova competência. E, por final, além de novas competências, novas estratégias. E as novas estratégias, se eu pudesse destacar duas aqui, primeiro, alianças e parcerias. Para mim, o sucesso da Randon Corp, Daniel, me permita usar aí em nome da Randon Corp, nessa acelerada aí nos últimos anos, tem muito a ver em parcerar, em fazer junto. Mais e mais do que já fazia. Não é que a Randon Corp não... Se a Randon Corp tem 76 anos, é porque ela sempre fez isso, né, Davi? Mas foi exigido que a gente fizesse isso numa velocidade mais forte ainda. E vocês vão ver que nas 5 verticais de negócios da Randon Corp, a gente trabalha com startups, a gente trabalha com empresas que não são da Randon Corp. Teve que quebrar essa lógica da escassez para a lógica da abundância para a gente poder avançar mais rapidamente. Essa é uma. Eu aprendi aqui, eu não trouxe a figura do peixe grande, né? Que o peixe grande come o peixe pequeno na administração, Ragazol. Nós tínhamos que ser empresas grandes para daí dominar as menores. Essa lógica não funciona mais. Nós temos que orquestrar um ecossistema de peixes, onde nós somos um grande orquestrador desse sistema. Tem alguns aqui de vocês que já estão com cara de preocupados. Eu vou começar a diminuir, tá? Já estou terminando aqui. Mas é isso. Tem um professor que a gente aprendeu uma coisa que para mim foi muito valiosa, que ele dizia o seguinte: Daniel, as empresas no futuro que disputarem ou competirem com outras empresas já perderam. Porque no futuro as empresas vão competir com ecossistemas. Então a tua empresa tem que ser um ecossistema para ser competitiva lá na frente. Bom, gente, finalizando aqui, a mochila está ficando pesada, certo? Se eu tenho que fazer tudo isso, tem todo esse contexto, onde é que fica a saúde, Roseli? Rose, onde é que fica a nossa saúde mental para dar conta de um mundo que a gente aprendeu a dar conta, mas de também buscar todas essas ferramentas, competências de um mundo que a gente ainda não aprendeu a dar conta. E é aqui que está o ponto, e é por aqui que eu vou encerrar as minhas últimas recomendações, se é que eu posso dizer como recomendações. Uma das coisas que eu aprendi fortemente, eu escrevi num artigo, que se chama Ao Encontro do Novo, que aprendi com a Sofia, nossa filha, e com a vida, é que o novo assusta. E enquanto a gente se assustar com o novo,
talvez a gente está perdendo a grande oportunidade de fazer essa transformação. Quando eu, junto com a minha família, a gente se depara com um assunto que se chama autismo, e que nós, lá em 2014, não entendíamos nada sobre isso, é como se puxassem o nosso tapete e dissessem, bem-vindo ao novo. Aquele cenário caótico, desordenado, complexo, estão puxando o nosso tapete, estão nos convidando, bem-vindo ao novo. E sabe o que acontece quando a gente se depara com o novo, gente? Primeiro, ele não pede permissão para chegar, né? Ele nos atropela. Ele chega, a Covid chegou. O que aconteceu nas inundações do ano passado, como lá em 1941, chegou. Ele não pede permissão, ele chega. E aí cabe a nós nos conectarmos ou não nos conectarmos. E talvez a coisa mais difícil para nos conectarmos ao novo, e eu estou falando aqui numa região que eu tenho muito carinho, que é a região da Serra Gaúcha, que eu aprendi a gostar, que eu aprendi, me considero aqui já parte dessa família, né, da Serra Gaúcha, é que a primeira coisa para te conectar com o novo é acolher a incerteza, é se tornar vulnerável perante esse novo. E eu descobri isso com a minha filha, porque quando a gente começa a entender o autismo, a gente começa a entender que a única forma de se conectar e ajudar o desenvolvimento no autismo é criar vínculos. E não é ela conosco, é nós indo ao encontro dela. Façam agora só a transferência para o dia a dia de vocês dentro das organizações de vocês. Quanto tempo nós estamos dedicando para nos conectarmos aos membros das nossas equipes? Para nós criarmos vínculos com as nossas equipes. Gente, toda a parte que vocês hoje dedicam, eu dedico 60%, 70% para fazer, a IA vai fazer logo, logo ali para nós, tá? Como bons gestores, nós vamos ter a IA fazendo. Então, a grande questão, e para mim é o grande ponto de entendimento nos últimos anos, Felipe, a gente nunca teve tão próximo e tão distante ao mesmo tempo como seres humanos. A gente nunca teve tantas facilidades de nos conectarmos, redes sociais, sistemas, empresas, e a gente nunca esteve tão distante um do outro. E são apenas as conexões autênticas e verdadeiras que vão criar esse vínculo. E pesquisas mostram isso, não é o Daniel agora, tá? Vou mostrar uma pesquisa recente, é 2022, que quando tu consegue criar essas conexões autênticas e verdadeiras, a produtividade da tua equipe aumenta 30%. Quando tu consegue criar essas conexões autênticas e verdadeiras, o turnover da tua equipe reduz 40% da tua empresa, aumenta o engajamento, melhora o bem-estar e satisfação. Gente, onde nós estamos buscando a solução? Se ela está dentro de casa, ela está no nosso comportamento como líderes, né? Então, o que eu trago aqui para vocês, nesse ponto, é uma reflexão. Não precisa buscar consultorias mirabolantes, não precisa buscar fora de Caxias do Sul, busque em você mesmo essas respostas. Elas estão em nós, e as nossas equipes estão sedentas por isso. Vocês viram as outras estatísticas lá no final. Gente, eu vou encerrando, né, que está no meu horário aqui. Tentei passar por esses 6 pontos aqui, mas o link final com a saúde, Roseli, é esse. Se nós cuidarmos de nós, se nós cuidarmos das nossas lideranças, nós vamos estar cuidando da sustentabilidade das nossas organizações. Vai passar o tarifaço, vai vir outro tarifaço, vai passar os conflitos mundiais, virão outros conflitos mundiais, e as nossas organizações serão perenes. A nossa Caxias do Sul será robusta, perene. Invistam dentro de casa. E eu estou fazendo esse chamamento como um líder, que também passa por isso todos os dias, e tem esse desafio todos os dias, Marisol. De nada adianta a gente ter 15, 20 movimentos busy, se nós não trabalharmos juntos. E isso está ficando cada vez mais claro, que as regiões que estão, e os estados no Brasil e fora do Brasil, que realmente estão conseguindo jogar esse novo jogo, jogam em níveis muito alavancados de parceria e de alianças estratégicas. Então, a minha mensagem final, eu sempre, quando faço uma palestra, eu peço para o cara lá de cima me usar como instrumento aqui. Tomara que ele tenha me usado bem, de não falar nada
que possa ter magoado alguém, mas que possa ter trazido uma reflexão, porque a gente está precisando, e muito, dar mais esse passo, né, dentro da nossa serra. E, para finalizar, eu digo uma coisa óbvia para todos vocês: essa jornada é possível. Se alguém ficou assustado, se alguém achou que isso está muito longe, não está, gente. Ela está acontecendo em várias organizações já. Ela está acontecendo dentro de Caxias do Sul. Nós só precisamos reforçar. Agora, essa jornada, ela inicia pelo respeito ao legado das nossas organizações, dos nossos fundadores, dona Nilva. A história do seu Raul, refletida nos 76 anos com a família, é um legado que precisa ser perpetuado, como a da Marco Polo, como de tantas outras empresas. E talvez a coisa mais difícil, às vezes, aceitar é que, para perpetuar, a gente tem que fazer alguns ajustes. E estamos fazendo esses ajustes. Mas isso é honrar o legado. Eu vim de uma escola de formação de desenvolvimento de executivos que, muitas vezes, para ti ser, quando tu chegava numa área nova, num processo novo, tu desqualificava tudo que o colega antigo fez para valorizar o que tu ia fazer, né, Davi? Totalmente equivocado isso. A melhor forma de você continuar uma transformação é honrando o legado. Mas isso desafia o status quo. Isso te exige que você potencialize o melhor das pessoas, que é o papo que a gente fez aqui de manhã, até agora, e acelerar a transformação. Mas o segundo bloco, para mim, é o mais importante. Tudo isso, gente, exige de nós todos uma nova forma de pensar e agir. Eu não sei que forma é essa. Vamos lá, a gente tem muita gente aqui dentro desse restaurante que sabe qual é essa forma. A gente pode se ajudar mutuamente. Ele exige uma nova lógica de pensamento que é mais da abundância do que da escassez, que eu falei para vocês ali. Exige uma construção coletiva, uma liderança em contínua transformação, e esse eu gosto muito, uma boa dose de coragem e ousadia. E aqui na Serra Gaúcha, a única preocupação que eu não tenho é a dose de coragem e ousadia que todos os nossos empreendedores, todos os que vieram antes de nós, fizeram essa região acontecer. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de todos aí. Agradecemos ao Daniel Eli pela apresentação. Convidamos ao palco o presidente Celestino para o momento das perguntas, acompanhado da gerente-geral do SSI Saúde, Alexandra Dalzotto Gomes. Daniel, obrigado pela simplicidade, pelo desprendimento de compartilhar conosco esse verdadeiro convite para que cada um de nós rompa aí a sua caverna, a sua caixinha e vá em busca desse novo aí que tu nos apresentou. Obrigado. Eu começo aí com as nossas perguntas. Nosso prefeito Adiló está inscrito, então, para a primeira pergunta. Muito boa tarde, Daniel Eli. Primeiro, cumprimentos pelo SSI Saúde, né? 30 anos, que a gente sabe que nos ajuda muito. O poder público hoje, sozinho, não daria conta dessa questão da saúde, com certeza. Dizer também que 2023, Caxias foi premiado pelo Tribunal de Contas como o município que mais investiu em treinamento dos servidores, e amanhã, às 14 horas, estarei em Porto Alegre num evento do Tribunal de Contas da União, apresentando o Case Caxias, que é o aspecto da governança, que é um projeto do ministro Nardes e que nós implantamos ele aqui para dar exatamente perenidade e continuidade dos projetos. Senão, cada vez que troca um governo, se deixa de lado o que vinha sendo feito para implantar novas ideias. Agora, a pergunta que eu te faço: a gente sabe que em toda organização tem funcionários antigos que foram estratégicos, que foram importantes, né, que ajudaram muito a empresa, mas está chegando uma geração nova, muito inteligente, com a faísca bem mais rápida. Qual é o segredo de poder fazer com que não se perca essa experiência e o legado desse funcionário mais antigo, mas que se aproveite esse pique, essa inteligência e essa capacidade da gurizada nova que está chegando numa organização desse tamanho? Legal. Excelente pergunta, obrigado, Adiló.
Eu responderia ela em 2 etapas. A primeira, nós precisamos de todas as gerações. Aquele mundo complexo, caótico e desordenado não nos permite mais só trabalhar com as novas ou com as antigas. Nós precisamos dessa diversidade. A nossa força está na diversidade de termos todas as gerações trabalhando juntas. E aí vem o segundo ponto. Eu quero quebrar só um pouco desse modelo que as novas gerações são mais rápidas, né? Não é porque eu estou já nos 50 anos, tá, Diló? E estou chegando nas gerações ali. Mas assim, ó, o que eu vejo muita gente lá nos seus 50 e 60 anos voando, entendendo esse cenário, tendo maturidade para orquestrar esse cenário. E às vezes eu vejo gente da nova geração, 25, 30 anos, que são umas portas também, né? Que já estão mais rígido que uma porta. Então, assim, eu acho que a questão não está na idade, a questão está na mentalidade. Se a gente consegue ter esse papo e essa discussão, essa evolução em todas as gerações, nós vamos ser fortes, né? Óbvio que tem ajustes para fazer. Eu vejo que as novas gerações, elas têm um nível de resiliência muito menor do que as gerações mais antigas a tudo isso. Então vamos ajudar a criar essa resiliência. Agora, eles têm uma ousadia de correr alguns riscos, de conectar algumas coisas, talvez maior do que a nossa, que é a minha geração. Eu sou geração X, né? Então, assim, a resposta para mim é: primeiro, não é idade cronológica, é mentalidade. Segundo, nós precisamos de todo mundo. Eu vejo isso pela Randon Corp. Os desafios que nós temos, e não é assim para todas as outras empresas que estão aqui, não nos dá o luxo, Celestino, de poder escolher A, B ou C, esse exército. E mais do que dentro da organização, é entre organizações. Quando eu falei aqui do Instituto Hélice, eu falei da quádrupla hélice, eu falei da quíntupla hélice. A academia, junto com o poder público, junto com as empresas, junto com a sociedade civil organizada, trabalhando juntas, né, Marisol? Não tem mais como a gente abrir mão disso. E se vocês olharem para os cases de sucesso de cidades e regiões no Brasil e fora do Brasil, é porque estão conseguindo fazer isso. Então, nós estamos no caminho, mas nós precisamos acelerar, no meu ponto de vista, um pouquinho mais ainda a nossa velocidade. Tá bem, está inscrito aqui agora nosso coordenador da Diretoria de Infraestrutura em Saúde, Ney Stedley. Bom dia, Ney. Bom dia, bom dia. O Ney foi Parabéns. quem eu combinei a pergunta, né? A gente combinou aquela pergunta, né, Daniel? Parabéns mais uma vez. Muito lúcido a tua fala, é muito bom te escutar sempre. Primeiro, parabenizar, né, o SSI, que quando a gente reúne todos os maiores players de saúde, Círculo, Unimed, Virve Ramos, Ecossistema Pompeia, e senta-se à mesa e comemora, realmente tem uma história fundamentada, fortificada. Então, parabéns ao SSI. E a minha pergunta, Daniel, para ti em especial, acho que segue muito do que o SSI acabou de viver, né, e tem a representação que é a gestão da mudança e a mudança da gestão. Mas principalmente, né, a gestão da mudança, que eu acho que a saúde pegou muito em gerações diferentes da indústria, né? A última grande fatia foi a questão da qualidade, os seus indicadores, as suas métricas, e agora me parece que ela aprende um pouco com a indústria também sobre, principalmente, esse tema, gestão da mudança. E aí tu tocaste já num tema, a prefeita Diló coloca muito bem, né, as novas gerações, mas serve para essa reflexão, né, bem uma pergunta assim, como fazer uma boa gestão, né, dessa mudança, do que vem vindo não só de pessoas, dos processos, mas para continuar os legados. Eu acho que a saúde vem de um ecossistema mais duro, a gente falava várias vezes sobre isso, tanto na pandemia como em outros pontos, mas ela vai precisar e ela vai sofrer, querendo ou não, com a gestão da mudança. O que tu nos ensina sobre isso aí na tua experiência? Obrigado. Obrigado, Ney. Eu, de novo, vou trabalhar em 2 itens aqui. A mudança, infelizmente, muitas das principais mudanças, ela vem mais pela dor do que pela vontade de fazer a mudança. Então, quando todo esse contexto que eu mostrei para vocês, ele nos atropela e chega, quando a IA chega, quando todas essas coisas chegam, nós somos obrigados a se conectar ao novo, a essa mudança, né, Alexandre? Então, mas a minha pergunta que eu sempre faço, por que tem que ser pela dor? Por que a gente não pode fazer antes? E aí a resposta que eu cheguei, e aí eu falo um pouco como pessoas de cultura RH, que é muito da minha história anterior a estar à frente de negócios,
ninguém muda se não vê, se não consegue enxergar algum ganho na mudança, né? E a nossa grande dificuldade hoje, quem sabe, por estarmos tão próximos e tão distantes naquele paradoxo das relações modernas, é a gente mostrar os ganhos da mudança. A gente conversa muito pouco, a gente dedica muito pouco tempo entre os nossos pares, as nossas equipes. Lembra que eu falei nas novas competências de contar história, storytelling? O que é o storytelling se não contar para as nossas lideranças? Gente, talvez tu vai perder aqui, mas olha o quanto... Tem muita gente apavorada com inteligência artificial. Eu convido vocês a ficarem comigo 1 hora sentado aqui numa reunião menor, que vocês saem do pavor para o otimismo. Depende de como tu quer contar essa história. Gente, se a inteligência artificial nos dá a oportunidade, Ney, de tirar um monte de tarefas que agregam baixo valor para o ser humano, potencializam muito pouco o ser humano, e colocam o ser humano em atividades mais criativas, mais, né, que ele possa usar mais o seu penso, isso é maravilhoso. Quem é que está contando isso? A gente só está contando que o cara vai perder o emprego, que IA vai tirar o emprego. Então, essa comunicação mais fluida, de novo, nós vamos cair na liderança. Se as lideranças, se vocês, nós não assumirmos o nosso papel de orquestrar isso, de conversar com os nossos líderes, as nossas equipes, estimular que eles conversem, as pessoas vão continuar achando que IA vai tirar empregos. Não estou dizendo que não vai tirar, mas vai mudar a forma de trabalho. Tem coisas boas também. Então, assim, eu diria que toda mudança precisa de um storytelling, precisa contar... Ah, Daniel, eu quero que tu te conecte nessa mudança que a Randon Corp está fazendo porque ela é boa. Talvez, Davi, na nossa geração servia, né? Quando os nossos chefes diziam, bom, se o meu chefe está dizendo que é boa, eu já estou conectado. As novas gerações vão fazer mais 2, 3 perguntas. No que ela é boa? O que ela muda o meu equilíbrio entre qualidade de vida profissional, pessoal? Ele vai fazer outras inalações e vai querer saber. E nós vamos ter que saber conversar. Então, volto, conversas autênticas, conversas difíceis, verdadeiras, elas são muito importantes. E eu me atrevo a dizer aqui, né, como um homem que veio de pessoas de cultura, que hoje está à frente de negócios, a gente está dedicando quase nada de tempo para fazer esse tipo de conversa com os nossos líderes, com as nossas equipes. E aí, obviamente, gente, a televisão, as redes sociais fazem isso a todo momento, mas fazem do jeito que querem fazer, né? Querem apavorar. Por isso que eu digo, chega de tarifaço. Eu vejo, não é que a gente não tem que se preocupar com a geopolítica, mas nós estamos com problemas muito mais importantes dentro de casa que tem que ser endereçados, e aqui a gente vai mitigar, vai passar, vai vir 50% de lá, depois vai vir 60%, depois vai cair para 10%, vai ter crise, depois vai deixar de ter crise. Essa é a única certeza, né, que eu vejo. Não sei se eu te respondi, mas para mim esses 2 pontos são os mais importantes. Tá bem. Inscrita agora, então, a Roseli também quer te fazer uma pergunta, Daniel. Obrigado. Daniel, eu queria ver mais um comentário, né? Porque eu sou da área da saúde, eu sou médica, e eu vejo assim que isso que tu falaste da abundância, de congregar as coisas, né? Então, a gente está numa empresa que tem todo um atendimento, conseguiu montar um processo em função até de ter um poder aquisitivo financeiro que foi valorizado para fazer isso, para ter cuidados com os funcionários. A gente tem um sistema de saúde, a gente inaugurou agora o Centro de Saúde da Randon, que, para todos que vão lá conhecer, a maioria diz assim, não existe em empresas um centro de saúde desse nível. Isso ali é valorizar a todos. Então, a gente não está dando saúde para o diretor, para o gestor, são todos os funcionários, especialmente os de chão de fábrica, que precisam desse atendimento. E eu vou ampliar isso, assim, o que a gente pode fazer como comunidade, a SIC tem tantas empresas associadas, para que a gente possa ter uma influência disso na saúde pública. A Marisol, há pouco tempo, conseguiu inaugurar o banco de leite do Hospital Geral, uma coisa assim que eu nem imaginava que não existia isso aqui ainda. Caxias do Sul, com tantos 1000 habitantes, e a gente não tem um atendimento de saúde para todas as pessoas. As pessoas têm que marcar.
Eu tenho uma pessoa da minha casa que trabalhou comigo 23 anos, que teve que sair. Eu consegui dar o atendimento através do SSI para ela, porque ela tinha SUS, porque se ela tivesse que fazer uma tomografia pelo SUS, ia demorar 1 ano, e ela estava com câncer de intestino. Então, assim, esse tipo de atendimento da população, a gente tem que se preocupar mais, a gente tem que... São os que mais necessitam. Então, assim, o que a gente pode fazer como gestores, empresários, para amenizar esse sofrimento desses pacientes, dessas pessoas? E, assim, eu trabalhei em Porto Alegre, morei 20 anos lá. Quando eu vim para Caxias, quando comecei a trabalhar no Hospital Geral, no ambulatório do Hospital Geral, ali da UX, eu achei o máximo. Os ambulatórios muito bons, atendimento ótimo, comparando com o que eu fazia em Porto Alegre pela Santa Casa. Então, aqui já tem um nível de atendimento do SUS muito bom através da UX. A UX abrange muitos centros de saúde, a gente já tem um atendimento muito melhor que na maioria do Brasil. Eu só acho que a gente tem que continuar melhorando isso, dando mais oportunidade para a gestão da população em geral. Como a gente faz na nossa empresa, poder oferecer um melhor ainda para a população em geral. E não adianta só esperar que a prefeitura, né, resolva as coisas. A gente tem que todo mundo em conjunto se associar e trabalhar juntos nesse sentido. Eu quero que tu dê a tua opinião sobre isso. Obrigada. Eu somaria só um ponto, Roseli, que tu falou. Eu acho que, antes de tudo, não está se eu tenho capacidade financeira ou não de fazer, né? A gente sabe que a Randon Corp tem uma capacidade, mas, antes de tudo, está os valores e princípios. A gente só faz todas essas coisas quando a gente acredita, né? Então, de novo, aproveitar que a dona Nilva, a família está aqui, o seu Raul sempre acreditou nessa saúde, sempre acreditou na prevenção. Então, não tem crise que passe que muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. O que eu vejo hoje é uma falta de mais valores, né? Porque quando tu tem valores muito enraizados, passa crise, vem crise, tu toma decisões diferentes. O que eu mais vejo nas crises é a gente tomar decisões iguais lá de fora, do passado, por não ter esses valores. Não, gente. A gente sempre tem que cuidar. Então, se isso sempre foi um valor, vai ser no momento de crise e no momento não de crise. E isso que eu acho muito bacana. Então, eu acho que está menos relacionado a ter recursos ou não. Às vezes tem empresas que talvez não tenham a mesma capacidade e os recursos, mas têm esses valores também tão fortes que eles vão tomar as decisões corretas, né? Em cuidar da saúde, em proteger e etc. Né? Então, eu somaria o que tu falou, Roseli, muito bem isso, porque está nessa mesa, está nessa reunião almoço, a nossa capacidade de fortalecer esses valores, né? E juntos, não tentem mais fazer, se eu pudesse dar um conselho final, eu diria assim, não tente mais fazer nada sozinho. Quem estiver tentando fazer sozinho e repetindo as ferramentas e modelos que a gente usou no século passado, a nossa chance de não conseguir fazer é muito grande. Ou chegar atrasado no que precisa ser feito é muito grande, né? Alexandra, como se faz para manter uma empresa atual, conectada, vanguardista, considerando que ela está dentro de um grande ecossistema, cujo core é fazer autopeças, veículos, multiculturas, multilínguas? Como se faz para manter essa empresa viva e atual o tempo todo? Bom, Celestino, em primeiro lugar, obrigada, Daniel, só te agradecer pela aula brilhante que tu nos deu. Eu acho que se constrói, em primeiro lugar, com cuidado, né? O cuidado genuíno com as pessoas, que é o legado do nosso fundador. E depois baseado nos nossos valores, né? Transparência, respeito pelo outro e muita responsabilidade. Mas o principal é o cuidado que nós temos com as pessoas. E aí o resultado ele é só uma consequência. Tá bem. Daniel, Alexandra, Grupo Randon Corp, obrigado por escolherem a nossa casa para comemorar a festa que é de vocês, o aniversário de 30 anos. Quando o nosso associado nos escolhe para fazer essa comemoração, é motivo de muito orgulho para a SIC, porque ela pode abraçar, ela pode acolher e pode proporcionar transformação para todo o ecossistema. Obrigado. Vida longa ao SSI, mais sucesso ainda. Pessoal, uma ótima e produtiva semana a todos. Obrigado e até a próxima segunda-feira.
O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades: trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas.
Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Próxima exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança eu vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A
certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4 mil funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.